No módulo 17, vamos ver todas as propriedades mecânicas que podem ser tiradas da curva de tração. Já vimos a tensão e a deformação convencional, já falámos da tensão e da deformação real. Vamos voltar um pouco à curva de tração, aquela gerada com as dimensões iniciais, e ver sobretudo que propriedades podemos tirar dessa curva, que serão mais tarde usados para projetar estruturas. Tenho aqui um esquema de uma máquina que permite fazer ensaios de tração. O acionamento, neste caso, claramente é feito mecanicamente, mas tem outros tipos de acionamento. Pode ser hidráulico, pode ser pneumático, mas o mais comum é o acionamento mecânico, sobretudo para ensaios lentos, estáticos. Recordo-vos que o ensaio consiste em registar a força e o alongamento de um provete, e então tem aqui o provete, estão a ver? Esta parte aqui é o provete. Já vamos falar mais em detalhes sobre o provete. O provete está a ser tracionado e eu preciso de medir a força e o alongamento. A força é medida pela célula de carga, um sensor que vai me permitir registar a força em cada instante. E o alongamento é medido por chamado um extensómetro, que é colocado no provete e que vai alongar-se do mesmo modo como se alonga o provete, ok? Vai ficar solidário com o provete. Há vários tipos de extensómetros, indutivos, resistivos, alguns conseguem ficar no provete até ele partir, outros são mais frágeis e têm que ser retirados antes do fim do provete, porque na altura da ruptura pode danificar o extensómetro, mas o mais importante a reter é que durante o ensaio as únicas quantidades físicas que são registadas é a força e a variação de comprimento aqui do extensómetro. Ponto final. Com isto passam para tensão, deformação de engenharia, e com isto passam para tensão real e deformação real. Mas a única coisa que é medida é isto: força e alongamento. Em termos dos provetes, existem de vários tipos. Não sei se recordam, mas nós, quando damos a definição da tensão, na altura dissemos, basta dividir a força pela área resistente, isto é tudo comparável, dá tudo o mesmo resultado. Não é bem assim, exagerei um bocadinho. Na verdade, a forma do provete tem alguma influência sobre o resultado final. Portanto, se quisermos comparar resultados quanto à caracterização mecânica entre os laboratórios, convém usar o mesmo tipo de provete. E tenho aqui um em que justamente as dimensões, ou a relação entre o diâmetro, ou entre a secção e o comprimento é determinado. Estamos a falar dos provetes proporcionais. Existe esta relação entre o comprimento e o diâmetro. Reparem que está aqui duas marcas, correspondem às marcas de tensão, mas também há marcas que nós vamos colocar no provete. Estas marcas serão utilizadas para mais tarde medir a extensão após ruptura, ok? Veremos isso mais à frente. Em termos da forma dos provetos, eu posso mostrar-vos aqui, tenho aqui alguns. Começamos pelo perfil redondo, que é aquele que está representado neste gráfico. Tenho aqui este, ok? É um latão. Reparem que a cabeça aqui está arroscada, isto estará fixada nos dois sistemas de amarração da máquina, na verdade neste sentido. É proporcional. Reparem também no raio de concordância, ok? A parte central é inferior à parte que vai ser fixa na máquina. Isto para garantir que a ruptura ocorre aqui no meio. Se a secção fosse a mesma, assim, se não houvesse aqui uma redução no meio, provavelmente iria partir aqui próximo da amarração devido à concentração de tensões. Por isso é que se desbasta aqui o meio e depois faz-se um raio de concordância para garantir que de facto parte aqui no meio. Okay? Isto é um latão, perfil redondo, tem aqui um aço, exatamente o mesmo perfil, mas não quer dizer que seja, ou que tenha que ser um perfil. Tem aqui uma chapa, foi cortado um provete também de tração. Há um termo popular que se utiliza também para este tipo de provete, que tem a ver com a forma do provete, que é um provete em osso de cão. Faz sentido. Em inglês, dog bone specimen. Okay? Tem provetes para plástico,
ok? Provetos mais finos, ok? Materiais compósitos, aqui tem fibras, no meio de uma resina de carbono. Por vezes é retirado da própria peça. Isto foi uma peça que foi soldada. Eu retirei um provete para ensaio de tração que desbastamos aqui. Não corresponde completamente à norma, mas já permite ter a caracterização mecânica, sobretudo da parte que foi soldada, etc. Portanto, para todos os gostos e feitiços, só mais um mini, ok? Um pequenino. Isto para dizer que existe uma grande variedade de provetos de tração para serem comparáveis. Tenta-se seguir a norma. Tem uma norma portuguesa, existem outras normas internacionais para os resultados poderem ser comparados. Mas agora eu quero ver convosco os vários parâmetros que nós podemos retirar da curva de tração e que são mais tarde úteis para seleção de materiais ou para projeto de estruturas. Bom, a primeira, que nem está aqui, na verdade, é o módulo de Young, não é? Que tem a ver com o declive aqui. É o módulo de Young. Mas, na verdade, o ensaio de tração não é o melhor ensaio para determinar o módulo de Young. Permite ter uma boa estimativa, mas não é o preferido. Existem outros ensaios muito mais precisos, como ensaios de vibração. É muito mais comum determinar o módulo de Young com esse tipo de ensaios e existem outros. Mas, de qualquer forma, tenho aqui uma boa estimativa. Muito bem. Depois, para a tensão de cedência, que, na verdade, mede o que é a resistência à deformação plástica. Quanto maior for a tensão de cedência, também se designa por tensão limite de elasticidade, mais esforço tem que fazer para iniciar a deformação plástica. Okay? Portanto, a tensão de cedência, este valor, mede a resistência à deformação plástica. Como é que eu vou medir? Tenho aqui, tipicamente, uma curva e, dependendo agora da sensibilidade do extensómetro, do sensor que vai medir o alongamento, alguns laboratórios dirão que é aqui, outros que é aqui, outros que é aqui, depende do aparelho que estão a utilizar. Mais uma vez, para isto poder ser comparável e não haver absolutamente nenhuma dúvida quanto ao ponto, o exato ponto onde começa a haver deformação plástica, o que se faz é uma convenção e determina-se o valor da tensão de cedência para um valor muito reduzido da deformação plástica. Tipicamente, sigma 0,2, estão a ver? Para uma deformação plástica de 0,2%, que é ridículo, não é nada, ok? Venho aqui no x-0,2, faço uma paralelo a esta aqui, a parte elástica, a interseção dá-me sigma 0,2, que é uma estimativa da tensão de cedência. É uma convenção, ok? Para garantir que todos fazemos exatamente a mesma coisa e que vai dar exatamente o mesmo resultado, ok? Depois há outro valor de tensão que é importante, que é o valor correspondente à resistência ao colapso, que é a tensão máxima, ok? No gráfico, a tensão de ruptura. Na verdade, não é o ponto em que rompe, é o ponto em que a força já diminui, já começa a colapsar, já há redução da área localizada, já há estricção. A partir daqui, já há estricção. Isto, como eu já disse anteriormente noutros módulos, não tem significado. Portanto, isto é o limite. A partir daqui já não dá mais o material. Mede a tensão de ruptura, mede a resistência ao colapso. E este valor aqui não tem absolutamente nenhum significado. Portanto, não é isto a tensão de ruptura. É o valor correspondente à força máxima. Permite medir a resistência ao colapso. Muito bem. Depois estes são os parâmetros de resistência. Temos dois, a resistência à deformação plástica, a resistência ao colapso. Depois temos os parâmetros de ductilidade, e existem dois. Tem a extensão após ruptura e tem o coeficiente de estricção. A extensão após ruptura é muito simples, é a variação máxima de comprimento sobre o comprimento inicial, que pode ser medido por um extensómetro. Há extensómetros que vão até ao fim e que medem toda a curva, mas há extensómetros que não conseguem ir até ao fim e o extensómetro será retirado algo aqui, neste ponto, e deixam de registar o alongamento, só deixam de registar a força. Portanto, o gráfico é isto até chega à força máxima, depois desce, e quando chega aqui, partiu. Esta parte não é registada, mas na verdade tem praticamente tudo o que querem. Tem este valor correspondente à força máxima
e tem esta parte correspondente à deformação plástica. É suficiente. Há outros que vão até aqui, outros tensómetros. Quando eu tenho que retirar o tensómetro, como é que eu calculo então a deformação máxima que permite dar a ductilidade? Justamente com 2 tracinhos que eu marco no início. Não sei se recordam, aqui no início estas 2 marcas que eu indiquei, é disso que estou a falar. Portanto, inicialmente no provete fazem 2 marcas, ok? 2 marcas, o provete vai deformar-se, vai ter a fricção, parte, junto as 2 marcas, que terão este aspecto, estão a ver? Aqui a redução da área localizada, partiu, eu junto as 2 partes, isto é o comprimento final, isto seria o comprimento inicial, o L0, ok? Isto seria o comprimento final, daqui até aqui é o LF, comprimento final. A diferença destes 2 comprimentos a dividir pelo comprimento inicial vê-se sem a extensão pós-ruptura. Ok? É muito comum fazer assim, nem olhar sequer para a extensão, mesmo que ele fique até ao fim. Ok? O coeficiente de estricção, como o próprio nome indica, estricção, redução da área localizada, tem a ver com a variação da área. É a área inicial menos a área final, a mais pequena área correspondente à zona da estricção dividida pela área inicial. Tem que ser inicial menos final, senão dá negativo, vezes 100. Okay? Há uns que têm muita estricção, olhem para isto, estão a ver a redução da área localizada. Há outros que não têm nenhuma estricção, é deformação plástica uniforme até ao fim. Se quiserem, a curva deste aqui seria algo deste género. Pode ter alguma deformação plástica e partiu. Não tem esta zona, não tem estricção, este aqui. Posso-vos mostrar um, olha, este aqui, não tem estricção. É um material que é muito, muito, muito frágil, ok? Isto é um ferro fundido cinzento, okay? É um metal, uma liga de ferro-carbono extremamente frágil. Mas há outros metais que têm muita redução da área localizada. Este aqui é um aço, estão a ver? A parte aqui da redução da área localizada. Portanto, eu juntava os 2 pedaços, ok? Media o comprimento final e a diferença com o comprimento inicial dava a extensão pós-ruptura. Querem bem mais? Tem aqui latão, estricção clara também, uma liga de cobre e zinco e finalmente uma liga de alumínio. Vocês não se apercebem, mas é muito leve, muito mais leve do que as outras ligas que eu mostrei, do que o aço e com o latão. Okay? E dá para ver também a estricção. Portanto, tinham que medir com um paquímetro aqui o diâmetro, calculavam a área, menos a área final, ou a área inicial menos esta área, a dividir pela área inicial vezes 100 dá o coeficiente de estricção. Mas há mais coisas que podem tirar do ensaio de tração. Podem tirar, por exemplo, a resiliência. A resiliência, o que é? É a capacidade de absorver energia no domínio elástico, ou seja, acaba por ser a área abaixo da zona elástica. Estão a ver? Há materiais que têm uma área pequena, outros que têm uma área mais grande ou maior. Por exemplo, os aços de mola. Os aços de mola têm uma área muito elevada, porque justamente a mola tem que ser capaz de absorver muita energia no domínio elástico. E, em relação a este material, o aço de mola, imaginem que este também era um aço. O aço de mola teria que ter muito maior tensão de cedência, estão a ver? Seria algo do género e a resiliência seria muito mais. Reparem que o módulo para um aço de mola, para um aço de construção, para um aço de ferramentas, é o mesmo. O módulo é igual para todos os aços. Só muda o módulo de iono quando mudam de material. Nunca se esqueçam disso, é um resultado muito importante. Portanto, o declive era o mesmo, só que como a resistência à deformação plástica é muito maior, vocês conseguiam muito mais energia. Há outro material que vocês conhecem bem que tem muito boa resiliência, que são as borrachas, não é? As borrachas vocês podem tracionar que ela tem consegue armazenar muita energia elástica, ok? E finalmente tem a tenacidade. Na verdade, é uma estimativa da tenacidade, não é bem a tenacidade. Nós, quando abordarmos o tema de mecânica da fratura, aí sim vamos definir o que é a tenacidade, que é a resistência à propagação de fendas. Aqui é uma estimativa que tem a ver basicamente com a área na curva de tração abaixo da zona plástica, capacidade de absorver energia no domínio plástico. Isto é feito através de umas contas de merceeiro até.
Tem aqui a curva real, estão a ver? Tem a tensão de cedência, a tensão de ruptura, também se designa por sigma é a tensão de cedência, que é a tensão de elasticidade. Portanto, é tudo a mesma coisa. A tensão limite de elasticidade, tensão de cedência, tensão 0,2%, é tudo a mesma coisa. Se reparar, isto dá a ideia de um retângulo, e é. Portanto, o que vamos dizer é que isto é mais ou menos isto assim, estão a ver? Apontam para o meio, que é isto que está aqui. É a média deste mais este, vezes a deformação máxima. Pronto, tem ideia de módulo de tenacidade. Para os materiais mais frágeis, como é que se faz? É apontar para 2/3. É 2/3 aqui da tensão de ruptura, é um retângulo correspondente a 2/3 da tensão de ruptura vezes a deformação máxima. São estimativas, não é bem a tenacidade, ok? E com isto, acabamos de ver todos os parâmetros que nós conseguimos retirar da curva de tração. E como podem ver, são muitos. É um ensaio muito útil. Muito realizado em muitos laboratórios para caracterização de materiais.